Rapaz, o PT está desesperado. Saiu a maior briga. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, saiu xingando e muito brava com ministros do Lula. O bicho está pegando. O que não é um desesperozinho para quem está sendo humilhado nas eleições, hein? Vamos falar sobre isso? Então bora lá, pessoal. Antes de mais nada, a gente precisa ter consciência de entender todos os posicionamentos das pessoas. Porque muito se fala em direita, esquerda e centrão. São, para mim, os três espectros principais, né? Sem falar da extrema esquerda, ou até alguns radicais da direita mesmo, mas sem entrar nesse ponto. São três espectros: centro, direita e esquerda. A gente precisa entender o ponto de vista de todos. Vou dar um exemplo para vocês. O Raimundo Faustino, nosso seguidor, muito obrigado ao Raimundo Faustino por ter comentado aqui, escreveu o seguinte: o centro era importante para manter a hegemonia política. Um governante governa para todos e tem que conversar com todos. E tem que conversar realmente indiferente de ideologia. Ideologia política, né? Não podemos ter apenas um lado. Falamos a mesma língua, não há como levar todos a uma mesma ideologia, mas temos que dar o direito a todos de conviverem. Parabéns ao Raimundo Faustino que deixou o comentário aí. O que a gente precisa refletir e pensar um pouco? Isso é maior do que você imagina, tá? Eu até estava comentando essa semana sobre essa força que o Centrão ganhou. E aqui nas redes sociais a gente vê essa polarização muito grande, né? Direita, esquerda, e a galera do Boulos bate na galera do Nunes e do Marçal, e a galera do Marçal e do Nunes batendo na galera do Boulos, e o Boulos bate... enfim, aquela briga toda que a gente já conhece. Mas e o cidadão que já está de saco cheio dessa história? Não, realmente, essa polarização tá chata, todo mundo tem que participar, e eu acho que realmente tá certo, tem que dar espaço para o centrão mesmo. Cara, tem muita gente que pensa assim. Qual o seu comentário sobre isso? Vamos falar agora de centrão. Na sua visão, o centrão é um mal necessário, que bem ele não é. Aí eu vou explicar o porquê para o Raimundo aqui. É um mal necessário ou é um mal grave, ainda pior do que a esquerda, ou é bem, né? Ou é bom mesmo. Porque é o seguinte, quem fala que é bom é que, não, dialoga com todo mundo, não tem a polarização, não tem radicalismo. Esse é o ponto positivo do centrão. Só que o que a gente tem que entender é que o centrão, ele é fisiológico, ele não se preocupa de forma alguma com o bem-estar da população. O centrão é o Lira, o centrão é o Alcolumbre, o centrão é o Pacheco. São essas figuras que, se tiver beneficiando a si próprio, beleza, 100%. Agora, se o benefício é para a população, mas tira alguma das regalias deles, aí não dá certo. O centrão é o cara que, se o PT quiser articular um projeto que vai lascar com o cidadão, mas que está pagando bem para ele vai cumprir. Esse é o centrão. Mas o caso do Raimundo Faustino aqui é maior do que você imagina. Tem muita gente que está apostando pela não polarização. Está escolhendo candidatos do centrão por convicção própria. Já parou para pensar sobre isso? Tá bom? Mas vamos lá, vamos entrar nas matérias. A treta feia que está acontecendo entre a Gleisi e a galera ali do PT. E é sempre bom assistir a briga deles, porque a gente não gosta muito da esquerda aqui. Lembrando a você que não é inscrito, se inscreva no canal, né? E se você ainda não fez o download do livro Revolução contra o Sistema, lembrando que o prazo é só até amanhã. Amanhã é o último dia para você fazer o download do livro, tá bom? Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo agora? É o seguinte, primeira matéria da CBN Brasil, tá? CBN. Gleisi Hoffmann ataca ministro Alexandre Padilha após ele dizer que o PT ficou na zona do rebaixamento. O ministro das Relações Institucionais foi o principal alvo dos dirigentes do partido durante uma reunião da Executiva Nacional na legenda para avaliar o resultado das eleições. O que está rolando? Que treta é essa? Que show da Xuxa é esse, meu irmão?
Eu te explico, vamos lá. É o seguinte, o PT não é que ele foi ruim nas eleições, ele foi péssimo, foi muito ruim mesmo. Ainda bem. E aí o que que acontece? Sobrou o desespero na cabeça dos petistas. Falou, meu Deus, e agora? O Alexandre Padilha, sensato até, na minha visão, falou, olha, o PT ainda está na zona de rebaixamento. A gente precisa fazer uma repaginação, a gente precisa aprender a dialogar mais com a sociedade. Nós estamos na zona de rebaixamento. A Glaze ficou pistola com ele. Falou, não, o que é isso? Vou refrescar sua memória. Você não ajudou em nada o PT e agora quer vir aqui, dar pitaco, dar palpite. Não é assim que as coisas funcionam, ou seja, a briga tá rolando feia. Briguem, que eu não acho ruim. Então, essa discussão interna, estão querendo derrubar a Gleisi Hoffmann, isso só mostra que o PT está desesperado. E no desespero, aí sim é que eles vão, sabe, sem sombra de dúvidas, enfiar os pés pelas mãos. O Lula, vendo a derrota, o fracasso, colocou a barbinha de molho, sumiu, ninguém está falando do Lula esses dias, todo mundo sabe que na primeira entrevista que o Lula aparecer, e o fracasso, hein, Lula? E o PT? Vai ser o que vão perguntar para ele. Então ele está evitando ao máximo, nem beirar imprensa ele quer. O R7 também fez uma publicação aqui, mostrando que a briga está mais tensa do que você imagina. Dirigente do PT critica os ministros do Lula e diz que o partido vai definir uma nova imagem para 2026. O secretário de comunicação do PT, o deputado federal Gilmar Tato, olha só, Gilmar Tato, criticou nessa segunda-feira a atuação do partido nas eleições municipais de 2024. Teve casos de ministros que foram em cidades que tinham candidaturas do PT, mas foram lá só para tirar foto, fazer campanha até com os adversários, né? Relatou ao mencionar o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Sobre 2026, Tato explicou que o PT prepara o palanque desde agora. Vamos abrir um processo de renovação partidária. Cara, o PT vai deixar de ser esquerda, escuta o que eu tô te falando, tá? O PT vai migrar para um centro-esquerda. O discurso radical da esquerda, o discurso radical do tomar propriedade, do discurso marxista, tá caindo cada vez mais no ridículo, tá? No ridículo. Então, o que o PT gosta? Na verdade, o PT gosta do discurso radical? Não. Vem cá, você acha que o Boulos gosta mesmo de ficar invadindo propriedade com a turma lá do MTST lá? Não. Ele precisa dos votos dessa turma. Então, uma vez que vendo que esses votos não chegam, o que vai fazer? Mudar o posicionamento, tentar chegar onde os votos estão, só para poder ser mais um centrão fisiológico. Então, o que acontece? Teve um comentário aqui que eu achei muito interessante. O pessoal do PT vai todo migrar para o PSD. Você vai ver enxurrada de gente que está dentro do PT, tudo correndo para os partidos do Centrão para 2026. Você vai ver gente do PT sumindo. Só as figuras amplamente ideológicas do PT é que se manterão ali no PT. O Carlos Bolsonaro, ele fez até uma publicação, né? Ele questionou como o pai dele está sendo tratado pelo Centrão. O Centrão está de todas as formas minando o Bolsonaro. Vocês não entenderam que a ideia é que tem um plano, um projeto. O projeto é, vamos minando o Bolsonaro, né, colocando mais fogo e ênfase no Tarcísio, no Caiado, no Ratinho Júnior, enfim, nos outros, o maior protagonismo para essa direita, nesse centro-direita, que é o Tarcísio, ele não é centrão, é um centro-direita. O Caiado, centro-direita. Vamos dar mais força para o centro-direita para eliminar de uma vez por todas o bolsonarismo ou aqueles que querem ter uma ideia mais filiada ao Bolsonaro. Então, é o que eu percebi que está acontecendo. O Carlos Bolsonaro fez essa publicação. Me fala se isso aqui é uma indireta para o Tarcísio, pro Costa Neto, ou se eu tô biruleibe aqui, tá? Carlos Bolsonaro. Respeitosamente, me pergunto todos os dias, o
Que tipo de defesa é essa utilizada pelos políticos ao presidente Jair Bolsonaro? Somente repetindo, abre aspas, Bolsonaro 2026, Bolsonaro 2026, fecha aspas. Enquanto que a pessoa apanha 24 horas por dia, todos os lados, há anos e mais intensamente desde os 2 meses atrás, de forma programada, sistemática, coordenada e covarde. Tenho certeza que podemos muito mais. Não me refiro ao povo, mas quem vê, vive e está no jogo político e entende todo o enredo de forma bem mais clara, pois vivem isso. É surreal. Quais foram os 2 políticos que disseram Bolsonaro em 2026? Tarcísio Costa Neto. Que falou, não. E Ciro Nogueira. Mas não sei o que, Bolsonaro, quem vai ser o nome para substituir? Não, é Bolsonaro 2026. Mas o que vocês estão fazendo para isso? Nada. Não, tem a PL da anistia. Mas alcança o Bolsonaro? Não. Vai passar? Não sei, mas eu vou conversar com o STF para ver se ele baixa um pouquinho as penas do pessoal do 8 de janeiro. Mas o Bolsonaro não. Ele não está dentro. Então o Carlos Bolsonaro jogou a real aqui, jogou a fita. O que está acontecendo querem minar o Bolsonaro para que o Bolsonaro perca o poder de influência em 2026. Ponto. Para que governador Tarcísio, Caiado, ou seja, o grupo de centro-direita tenha mais força do que Bolsonaro. Exemplo, matéria do Poder 360. Quando eu falo em PSD, eu falo dessas figuras. O ministro do Lula e o presidente do Congresso do Lula. Não, o presidente Pacheco, né? Que é do PSD. PSD já discute a disputa pelo governo mineiro. Após eleger o maior número de prefeitos este ano, reelegendo inclusive o prefeito de Belo Horizonte, o PSD já inicia entendimentos para definir quem será o seu candidato ao governo de Minas Gerais em 2026. O Alexandre Silveira, Rodrigo Pacheco e Gilberto Kassab e o Cláudio Humberto tiveram aí, né? O Cláudio Humberto é o jornalista, tiveram reuniões já sobre isso. Quem quer ser governador? Pacheco. E aí o que entra no problema aqui? Minas Gerais, por exemplo. Eu tenho o Nicolas Ferreira, que é uma figura que brigou muito a favor do Bruno Engler. Mas o que deu? Perdeu. O que eu percebi? Cara, estão querendo minar o Nicolas. O Nicolas não é controlável como os demais. O do Nicolas Ferreira, faz o M do Nicolas Ferreira, cara, gerou um incômodo. Mandaram o Nicolas Ferreira dar todo o apoio pro Nunes. Ele falou não. Então isso mostra que o que eles querem? Vão minar. Ou vocês não perceberam que deram uma certa isolada no Nicolas Ferreira? Hein? Eu percebi isso. O Caiado partiu com críticas, né, ao Bolsonaro. Então, aqui é o retrato de que vão minar o Bolsonaro. O Caiado diz que direita não tem dono, precisa se moderar para ganhar 2026 e critica o Bolsonaro. Essa matéria é do Estadão. A gente não ganha eleições em posições extremadas. Presta atenção. As pessoas querem moderação, querem equilíbrio. Quem que é isso? Moderação, equilíbrio. Centrão, tá? Lembra o comentário primeiro que eu coloquei para vocês? A população brasileira está cansada dessa queda de braço, desse processo de enfrentamento todo dia. O povo não aguenta mais esse nível de fake news, rotulando, se não concorda com a ideia desses daí, como comunista. Sai como pessoa que não tem respeito à família. Pessoas totalmente desqualificadas para falar de família e falar de Deus. Tem que ter respeito com Deus. Deus é uma coisa que todos nós somos tementes. Foi as palavras do Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás. O Caiado tem, 80% de aprovação em Goiás. 80%. E no embate Bolsonaro-Caiado, em Goiás, o Caiado ganhou. O Sandro Mabel, o seu candidato, levou a melhor.
Então, o que nós estamos vendo? Levar o discurso para o extremismo. Ah, Bolsonaro é extremista, Gaia é extremista, Nicolas, extremista, André Fernandes. E alguns deputados baixaram o tom já. Você vai ver muitos deputados vão encerrar o discurso. Ah, impeachment do Supremo Tribunal Federal. Vai acabar. Ou seja, o Centrão se mostrou poderoso e o próprio STF vai colocar o pé no freio, com essa de mandar prender, mandar fazer. Aquele que começar a levantar as asinhas demais, corta. Esses caras estão ficando abandonados, né? Por exemplo, aqui o Mabel poderia ter dado a solidariedade ao Gustavo Gaia. Não, foi contrário, né, ao Gustavo Gaia. E aí, outra matéria do Estadão. O reflexo está aqui, tá? Estadão de novo. O Brasil sai das urnas com uma política mais pragmática, menos polarizada, uma esquerda em crise e dependente de Lula e uma direita fortalecida em busca de um líder para 2026. O que eles estão procurando? Um nome para acabar com o Bolsonaro. Ou seja, cara, não cai nesse discurso não, tá? De que, eles estão brigando pela anistia do Bolsonaro. Não estão não, cara. Não querem o Bolsonaro em 2026. O eleitorado consolida sua preferência à direita. Sem grandes surpresas, o segundo turno das eleições municipais consolidou o cenário político, desenhando o primeiro, a revitalização da política tradicional. E, cara, o comentário aqui da Célia Fernandes nem disfarça. João Evangelista, é o sonho do Estadão, né? Ou seja, opa, tá tudo bem agora. Agora a gente já tem a possibilidade de tirar o Bolsonaro de uma vez por todas. E aí, o pleito eleitoral vai acontecer, por exemplo. O Ricardo Salles já vai se lançar como candidato ao Senado em 2026. A pergunta que fica é, será que o Salles vai ter apoio? Não vai. Eu dou a minha cara a tapa, me cobrem daqui 2 anos. Salles não vai ter apoio da direita. O Salles, de novo, vai repetir o que aconteceu, né? O Novo vai lançar ele como candidato, porque o Novo é o partido menos, é um partido mais ideológico, menos alinhado, né? Toda essa estrutura aí. O que vai acontecer? O Novo vai lançar o Salles não vai ter apoio de ninguém da direita, e a direita vai, sabe, ficar sem esse candidato de direita. Vocês perceberam, e aqui eu vou apanhar, mas tá tudo bem. Vocês perceberam que o Eduardo Bolsonaro colocou as barbinhas de molho também, tá tudo super alinhado com o Centrão, só de olho na vaguinha para 2026? Vocês perceberam isso? Ou eu tô delirando aqui? Fala a verdade. Vocês perceberam ou eu tô delirando? Ou seja, todo o sistema do Centrão já está alinhando para deixar o Bolsonaro isolado, tá? Isolado. Não tenha dúvidas disso. Outra questão que a gente precisa falar, anistia, tá? Hoje vai ser votada a PEC da anistia. E aí eu tô vendo influenciador digital aí, né? A galera aí de direita, né? Olha, agora o nosso líder vai voltar a ser elegível, é Bolsonaro em 2026. E o Carlos Bolsonaro falando. Gente, não adianta nada ficar falando Bolsonaro 2026, vocês não estão fazendo nada. Não tem nada pragmático nesse sentido. Matéria da Band News, CCJ vota anistia a condenados dos atos de 8 de janeiro. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados está agendada para votar hoje o projeto de lei que concede anistia a indivíduos condenados por participação nos atos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. A iniciativa, que já gera discussões acaloradas, foi pautada pela deputada presidente da CCJ, Carol Detoni, né? O projeto prevê anistia não apenas para aqueles que participaram diretamente dos eventos, mas também para aqueles que fizeram doações ou manifestaram apoio nas redes sociais, até a entrada em vigor da nova lei. O deputado Rodrigo Valadares atua como relator do texto, que também abrange a anistia a indivíduos que participaram de eventos subsequentes ou anteriores aos atos de 8 de janeiro, desde que mantidas as correlações com os eventos. Cara, essa lei precisava ser aprovada demais. O PT já se manifestou dizendo que essa lei é inconstitucional, que essa lei não pode passar. Então, é lógico que o PT vai querer barrar essa situação. O Lula
vai ter o poder de sanção ou veto, vai vetar, e o STF é óbvio também que não vai permitir isso, né? Ou seja, a forma que eles encontraram de eliminar o discurso é mostrando o quanto eles são fortes e o quanto eles te mandam para cadeia se você não falar só o que eles deixam. É simples assim, tá? Então, vamos jogar um balde de água fria aqui. Você está contando com o ovo na galinha, e o Bolsonaro vai ser o nosso presidente em 2026. O sistema não vai deixar, tá? Não vai deixar. Mas a gente terá, né, figuras que a gente vai ter que escolher mais uma vez o menos pior. Entende? São Paulo foi o retrato de 2026. Entenda, São Paulo é o retrato de 2026. O cara que era o da direita, o Tarcísio, o Salles, vai ficar de fora, né? Se não for por ineligibilidade, é porque nenhum partido vai querer ele. O cara que surgiu meio tresvolcado, querendo, né, morder o pedaço da direita que tá carente, não vai conseguir chegar lá. E o cara do centrão vai chegar, e agora com o apoio da esquerda. Escuta o que eu tô te falando, todo mundo do PT vai migrar para o centrão. O PSD do Kassab, se foi forte agora, nas próximas eleições será mais forte ainda. Estou contando a pedra. Se você quiser ouvir só o continho de fadas, eu posso fazer para você também. Agora, se você quiser ouvir a verdade na veia do que vai acontecer lá em 2026, é aqui, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais um editorial. Deixa no comentário se gostou das informações que eu trouxe para vocês e eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço. Ah, não esquece, viu? Livro Revolução contra o Sistema está chegando ao fim. Só até amanhã. Abraço.